Hoje, na nossa nova série aqui no canal Guitar School, Profissão Guitarra. O primeiro episódio é com o Daniel Hunter. Você não conhece o Daniel? Pô, tá perdendo. O cara é um grande guitarrista do Rio de Janeiro, da cena rap, tá fazendo o seu nome aqui com números surpreendentes em diversas plataformas de streaming. O Hunter é guitarrista e arranjador musical da Pineapple e da Main Street, dois dos maiores selos do rap nacional. Apresenta número de ouvintes mensais maiores que o lendário guitarrista do Guns N' Roses Slash. Então segue aí, assista a entrevista e conheça Daniel Hunter. Daniel Hunter. É isso. Meu camarada. Robinho, meu irmãozão. Como é que você tá, cara? Bem, graças a Deus. Trabalhando muito? Aquela correria Correria doida. de sempre. Sempre. Na verdade, tipo assim, a maior correria não é às vezes mais o que você trabalha, assim, tipo, lá e cá. É o fato de você estar sempre, às vezes, criando, tento sempre criar coisas novas e o tempo que você perde em aeroporto. Pode crer, né, cara? Só pra constar, eu odeio o aeroporto. Ah, quem gosta? Principalmente quando você tem que despachar o instrumento. Já teve problema? Já tive problema. E a gente aqui, a gente não despacha. A gente leva com a gente. No bag. E já teve uma vez que eu já cheguei assim, tipo... A mulher, você vai ter que despachar. Eu falei, não vou despachar porque, infelizmente, é um instrumento muito caro. Não falei com essa educação, mas é um instrumento muito caro. E vocês, e a forma de que vocês despacham, eu vejo os caras jogando as coisas, às vezes me dói. Eu falei, vai. Aí é um horror. A moça ainda falou assim, não, mas não vai dar para botar, então você vai ter que ir em outro voo. Aí eu falei, não, então é a sua função como aeromoço. Aí ele ficou chateado porque eu chamei ele de aeromoço, mas eu não sabia outro termo, porque aeromoço. Aí ele, não me chama de aeromoço. Eu falei, não, só quero que o senhor resolva. Como é que é? Comissário de bordo, eu aprendi isso depois. Tripulante, né? Tripulante. Passageiro. Né? Aí ele ficou chateado porque ele também era muito parecido com o Xamã. Aí, né? Aí eu falei, pô, mas você parece com o Xamã. Ele também não gostou, mas enfim, ele conseguiu botar o meu instrumento com muito custo. Então tem muita gente que eu já aprendi, eu pago às vezes uns R$40 a mais, que aí eu já entro primeiro, que aí eu já tento botar o meu instrumento. Porque despachar, cara, é complicado. Daniel, falando em Xamã, maior sucesso aí com o Malvadão, né? Veio do Poesia Acústica também. Cara, Xamã, a gente está falando de profissão guitarrista. Isso. Como é que foi esse início? Essa transição do guitarrista, moleque, amador, amarradão, tu veio do rock and roll assim como eu. Do rock and roll. Como é que foi essa a palavra da moda? Passei minha vida estudando solos como Isolated, Tornado of Souls, foram parte de anos da minha vida de estudo. Hoje não usar eles. Então, e como é que botar foi? Aquele linkzinho do Edu, mas não dá. Não dá. Achar ele em algum lugar aquele do... Aí eu falo, tô perdendo técnica, ainda não botei ele. Faz parte, né? Mas essa transição, esse turning point, palavra da moda aí, do músico amador pro músico profissional. Como se deu isso aí na sua carreira? Cara, isso foi muito doido, porque assim, eu comecei tocando, quando a gente é mais novo, assim, tipo na época, assim, 2001, eu comecei a tocar em 99. E em 2001 eu comprava guitar player, tinha o meu professor de guitarra, que era o Anderson Gandra. Então, Anderson Gandra, um dos guitarristas assim, que deu aula pra muita gente. Não, tá vivo. Tá vivo. Ah, não, tô confundindo. Tem outro Anderson Gandra, né? Caralho. Ô, Anderson Gandra, me perdoa. Não, tem um outro guitarrista, é Anderson, só esqueci o sobrenome. Cara, fera do jazz e tal. Sim. Não, ele é do rock. Tipo, não, esse era do jazz, ele faleceu já tem um rock total, assim. E ele, deu aula pro Campos, deu aula pro Rodrigo Oliveira. Legal. Então, grandes guitarristas, assim, tipo, hoje Daniel. na cena, né, que com uma grande importância que passaram pelo Anderson. E daí eu comecei a tocar enquanto motociclista. Tive uma banda, né, chamada Nuvem Ácida. Essa banda depois ela virou, eu saí e ela virou Adrena, né, que tocou no Rock in Rio. Agora. Adrena, sim, que era o Milton na batera,
A Adriana cantando e tocando guitarra, ela já tocava muita guitarra naquela época. Pô, legal. O Marco Antônio, um que tocava guitarra e depois virou guitarrista flamenco, violonista flamenco, assim, tipo, numa maior doideira. A banda se desfez assim naturalmente, porque naquela época eu não queria ainda fazer sons autorais. Eu tava com 18, 17 anos, eu queria tocar Iron Maiden, queria tocar aquilo, e eles já tinham uma maturidade que eu não tinha ainda. Que eles já queriam, eles já tinham essa visão de querer fazer um som autoral, de querer fazer, e eu ainda na visão de querer tocar pra caramba, de ser o guitarrista, né, pra reproduzir Led Zeppelin, de reproduzir as coisas. Aí uma vez o outro guitarrista, eu chamei ele pra ir pra lá, pra fazer alguma coisa assim. Ele conheceu uma moça e daí a vida dele mudou. Ele se mudou pra lá, conheceu a música flamenca, e hoje é um violonista flamenco que nem toca guitarra direito. Tocando nesse assunto, a música flamenca, ela tem uma coisa rock and roll, né? Tem um pouco também. Ela é visceral. É o organismo, é o né? fato de ser visceral. Eu amo, cara, eu amo. Paco de Lucia. Pô, aí, nesse momento, eu saí dessa banda pra ir pra uma banda cover. Eu lembro que o Milton Batera, ele até falou, pô, mano, você tá saindo de uma banda autoral, de a gente ter as nossas coisas pra gente ir pra uma banda cover, mas ele já tinha uma maturidade na época que eu queria ser guitarrista, eu queria estar ali na frente e reproduzir as coisas, e aí por muito tempo eu fiquei numa banda chamada Eternal Flame. Eternal Flame? Tocava em todos os encontros motociclistas. Lá de galera de São Gonçalo? São Gonçalo. Isso, eu lembro. Então assim... Já tocamos em festivais juntos. Já, né? Já não, era muito festival. Como é que era o nome do vocalista? Alan. O pai dele que era o... O pai dele, Nelson, que era o Nelson, exatamente. Eu fiquei na banda gente boa. tempo. Gente boa, o pessoal lá, minha família. Né? Depois a gente foi se afastando por questões, tipo, de trabalho mesmo. Por questões de trabalho. Mas o tempo que eu pude, eu ainda tocando, até no meio do rap, o tempo que eu pude, às vezes assim, a gente já não tinha uma banda fixa, mas às vezes a gente se juntava em um ano, tipo, uma vez por ano se juntava para fazer 7 shows. Né? Esses 7 shows duravam uns 3, 4 meses, dava pra gente simplesmente se encontrar, se ver como todo mundo tava, né? Aí depois as coisas foram seguindo normal. Mas nesse meio motociclístico, cara, pra mim era uma escola muito grande, porque você imagina, eu com 17 anos já tinha um repertório. O cara falava, ó, tem aqui Painkiller, música do U2, música do Bon Jovi, música do Iron Maiden. Então tinha várias músicas que pra mim eu não ouvia, mas conhecia. Eu tinha o meu professor de guitarra, que ele era foda, mas ao mesmo tempo ele falava assim, ó, não vou ficar tirando música pra você não, vou te ensinar a tocar. Aí que mora o grande problema dos professores. Não, mas ele não era nem problema, ele fez bem, que ele falou assim, eu vou te tirar as dificuldades da música, eu vou ouvir tua música, o que eu sei que você pode tirar, você vai tirar. Agora, coisas que vão além da sua percepção, eu tô aqui, então assim, ele ouviu minhas músicas também. Ele pensa igual eu, quando o aluno chega pra mim, professor, eu quero tirar essa música aqui, ou eu apresento uma música que ele possa tocar, vai pra casa, filhinho. Toma aqui, ó, a tablaturinha tá aqui, vai pra cá. Aí vamos, né, fazendo aquela peneirinha, ó, isso aqui é melhor assim, dessa forma, aqui você tocou errado, mas ali, aqui melhor, ó, a palhetada pode ser dessa forma. Aí ele me ensinou diferente. Ele, ao mesmo tempo, ele falava assim, ó, Deep Purple, todas essas músicas do Deep Purple, você não precisa fazer o solo igual. Porque olha esse show do Deep Purple, olha esse show do Deep Purple, olha esse show do Deep Purple. Eles mesmos fazem diferentes. Então ele começou, dentro de um show meu, de 14 músicas, ele meio que me deu uma ideia de eu fazer um mapa. Tipo assim, ó, essas músicas daqui tu pode botar o teu improviso de ao vivo. Essas 3 músicas aqui, Smoke on the Water, aí ele botar, não, Highway Star tem que fazer igual. Jump, ele falava, Jump tu tem que tocar igual, mas ele botava, algumas aqui, ó, você pode... Não fizer aquele solo. Exato, você pode exercitar o seu improviso. Então, dentro do mesmo show, eu tinha o meu momento de técnica, daqueles solos que eu tinha que fazer igual, eu tinha aquele momento, tipo, eu tocava Hello Be Thy Name, do Iron Maiden. Sim. Aí no solo não precisa ser igual, os primeiros assim, igual, depois eu ia na mesma, ele falava assim, não precisa ser muito igual, mas entende, o Dave Murray aqui tá fazendo o quê? Ligado, então vai na temática dele, até que tu não tire igual, mas vai dentro da mesma temática. Ele tá usando uma pentatônica ali. Exatamente, então você aí, nota por nota. Eu aprendi a tirar as coisas de ouvido, ele me ensinou um processo muito chato, que ele falava assim, ele tirava a música do Vinnie Moore, eu falava, como é que você tira? Ele tirava segundo por segundo. Ele era maluco. E ele me ensinou essa loucura. Já tirar Vinnie Moore, já...
Ele tirava e tal. Aí depois teve o negócio do YouTube de botar os bagulho mais lento, né? Eu não cheguei a usar isso até hoje. Porque ele me ensinou a ensinar a fazer o bagulho Também tão não. certo. Tão certo que... A gente é da mesma geração, né? Quase. Exatamente. Eu tô com 52 na carcaça. Caraca, tu tá com 52. 52. Eu tô com 38. Cara de 51. Tá com cara de 42. Que isso. A gente é da mesma geração, que é... Ouvido. Eu sou da época do vinil, né? Botava o vinil lá, eu tenho uma história que eu não sei se você vai lembrar contigo, assim, que eu era muito novo, quando eu tava querendo aprender a tocar guitarra, aprender de forma assim, eu tocava 1 ano ainda. Eu tocava 1 ano, poucas coisas, sendo que eu já sabia o que era Dr. Sim, já sabia o que era. Aí eu cheguei, eu acho que eu não sei se você dava aula numa igreja. Lá em Berge de Pina? Isso. Berge de Pina, assim, na igreja Batista. Você tinha o cabelo curto. Aí William M. Mello, dava aula de bateria. Eu cheguei procurando aula de guitarra. Você tava de cabelo curto, aí você veio falar comigo. Rapaz, faz tempo. Faz tempo. Não, até porque eu não era guitarrista ainda, eu era um projeto querendo fazer. Eu lembrei, eu fui lembrando que você era você depois de um tempo, né? Aí que você falou, na época você já tinha falado pra mim de Dr. Sim, Isolated e tal, eu tava procurando o professor. Tu acredita, cara? Tem uma história engraçada com o Dr. Sim. Eu fui no Hollywood Rock. Sim, 92. 92. Aí eu não conhecia Dr. Sim. Tinha a mínima ideia nessa época quem era Dr. Sim. Entraram, tava eu, mais 2 camaradas. Eu falei, caraca. Boa noite, cara. Eu falei, pô, o cara fala bem português. Porque não dá pra... Aí cantando inglês, pô, inglês dele, inglês bom, né? Boa noite, galera, Rio de Janeiro! Eu falei, o cara fala português. Pô. Aí o cara do lado, você não conhece essa banda não, mano? Eu falei, não. É de São Paulo, pô, eles são brasileiros. Eu falei, tá. Cara, saí naquele final de semana, já na segunda-feira, procurando disco dos caras, né? Comprei o CD, aí já tinha CD, né? O primeirão deles, O meu primeiro guitarrista que eu perdi com a maçãzinha de casa e a cobra. foi o Edu e o Kiko Dourado. Eu ouvi o bagulho e não tinha muito vídeo, então o vídeo tinha que ser na casa de alguém específico que tinha um VHS. Né? Era aquele bagulho, botou ali. E aquilo ali me fez, eu voltei pra casa perdendo o rumo de casa, que eu falei, que coisa é aquilo, ao mesmo tempo que é técnico, é lindo, eu fui o cara de Paul Gilbert também, quando meu professor me mostrou. E guitarristas tipo, como Ritchie Kotzen, Paul Gilbert, assim, foram os primeiros que eu perdi o rumo de casa, de eu voltar pra casa de falar, mano, eu tenho que fazer isso. E eu sabia, aí foi quando eu comecei a ter o gosto pelo estudo também. Rapaz, é tipo uma bomba, né, cara, quando a gente vê essas coisas. Quando teve eu conheci o Ing Malmsteen. O meu primeiro foi o Slash. Eu acho que quase todo mundo primeiro é o Slash. Né? O meu foi mais por incrível que pareça, foi mais o Ed Van Halen. Porque naquela época, década de 80, Van Halen estava... pegou a década de 80. Eu nasci em 70. O que eu lembro do rock, tipo, Hollywood Rock, eu tinha 92, eu tinha 8 anos. Então, o meu bagulho, quando eu era mais novo com música, era o meu pai ouvindo muita música, Pink Floyd e tal, os discos que ele tinha, o Iron Maiden, que eu via aquelas caveiras, mas eu colocava o disco e nem gostava muito, né? Aí, eu era novo. E aí, Hunter, moleque, rock and roll, guitarra, pô, nossa vida. Todo guitarrista. Tu conhece algum guitarrista que já de pequeno começou no jazz? Eu não conheço ninguém. Todo mundo começa no rock, aí depois o cara vai indo pro jazz. Né? Isso a nossa galera. Quando eu comecei a conhecer a galera, quando eu fui para São Paulo, né? Conheci a galera da Black Rio, o pessoal mesmo que é do samba, do jazz, do samba e tal. Eu conheci a galera que não tem muita influência. William Magalhães. Isso, William Magalhães. Ele gravou o meu álbum instrumental. O próprio Thiaguinho Silva, que era filho do Robertinho Silva. Sim. Tocava comigo, ele era um absurdo. E às vezes eu mostrava Led Zeppelin pra ele. Caralho, que foda. Aí ele tocava, mas não conhecia muito. Não conhecia. Ele era apaixonado pelo batera do Black Sabbath, que ele achava sujo. Mas ele gostava daquela... Bill Ward. Isso, ele gostava ele chegava a achar tribal a forma que ele tocava.
Então ele gostava muito disso. Então era um batera que tinha conhecimento de 1000 bateras, mas não tinha aquele conhecimento tanto do rock, porque ele cresceu ouvindo outros bateras, até profissional, cresceu no palco com o Nenê, com o próprio Robertinho Silva, mas não teve. Mas eu só mais velho que eu conhecia essa galera. 90% da galera na onde eu tava foi igual isso, assim, começou com rock, com a guitarrinha, ensaio, fazendo riff de Nirvana e já querendo fazer ensaio com a galera na garagem dos outros. Isso. E, como a gente tinha perguntado, essa transição, quando é que... Porque eu tenho muita curiosidade. O nosso episódio é Profissão Guitarra. Sim. Então, da onde surgiu a vontade, quero ser músico profissional, quero fazer isso da minha vida? Tu se lembra? Quando tu teve esse... Eu entendi que eu acho que eu só podia fazer isso. Porque foi algo que eu lembro que eu era novo, eu tinha 15, 16 anos, minha mãe já falava para eu arrumar um emprego. Minha mãe, ela me botou no telemarketing do Silas Malafaia, que minha mãe era amiga da Elisete. Aí eu fui trabalhar no telemarketing do Silas. Eu tô rindo que eu não quero imaginar. Você no telemarketing. Então, eu com 16 anos, assim, já estudava guitarra, que era 6 horas só, então para mim era ótimo. Já voltava, estudava, exatamente. Né, conseguia fazer academia e estudar guitarra. Aí eu atendia, oi, Central Gospel, bom dia. Aí por muito tempo vendi várias pregações do Silas em VHS. Vendi muito, assim. Vendi muito. Aí teve uma época que eu até... Eu não quero imaginar. Já me revoltei bastante, porque eu trabalhei na parte do garotinho também, mandava kit para as pessoas. Aí eu começava a mandar trote, assim, mandava kit para todos os meus amigos, assim, que eu tinha endereço. Mandava kit de divulgação. Bicho, eu gosto dessas histórias. Mas foi uma época boa, porque foi uma época na qual eu comprei meu primeiro AUA, eu comprei meu primeiro Viamp. Então eu não dependi da minha família para fazer meu set, que na época era até barato. Sim. Né, eu comprei barato entre aspas, né? Eu dependia de parcelar e tal, mas eu tinha, tipo... Como todo... Eu com 17 anos eu tinha até hoje, né? Até hoje. Nessa situação. Mas olha, parcelamento. A Nig era R$11,90. Eu tinha o luxo de todo show, uma vez por semana eu trocava a corda. Hoje, nem hoje eu faço isso. Até porque eu uso outra marca, né? Eu tô falando marca, foi mal. Agora, já que eu falei Nig, tem que falar São Gonçalo. E tal, tem que falar. Quem sabe a Nig vê aí, já te manda 300 já manda caixas. Logo 300. Se a Elixir mandar 2, eu já resolvo o ano. Pô, se a Elixir mandar uma... Uma, né? Que a gente deixa, né? Manda 3 cordas pra mim, tá? 3 primas, né? Que rebenta mais. E o baixista, que imagina que hoje a corda tá, tipo... Ou tu come no mês... Ou tu coloca a tua corda... Ou tu paga o aluguel. Fala pra tua esposa, amor, ou a gente come linguiça esse mês só, pra eu poder trocar, porque carne não vai dar. Porque eu já vi corda de 600, 500 prata. Agora, hoje você é um cara de sucesso, podemos dizer assim. No meio do rap, do trap. As coisas, graças a Deus, assim, estão encaminhando. Assim. Pô, eu li lá na fonte que eu pesquisei lá, o site Canal Rap RJ. Canal Rap RJ, assim, eu dei algumas entrevistas lá. Mais de 2 milhões de views de streaming, né? Mensais, rapaz. Passou até o Slash em termos de não, mas isso daí, sim, passou. Como é que ele me explica isso? Mas é algo meio que, tipo assim, e porque isso daí é pelas músicas que estão sendo tocadas agora. Sim, sim. Na época dele não tinha nada disso. Não então tinha, é meio que desleal, tipo assim, chegou uma nova regra, chegou um novo jogo e tipo... Então é óbvio que vindo dessa forma, em números para quem entende o jogo desse jeito, vai comparar desse jeito, pode olhar. Mas assim, eu jamais usaria essa numeração para botar perto de Slash e Hitchcock, porque são outras coisas e eu tô num canal altamente, tipo, que teve uma divulgação, então jamais eu poderia dizer que isso é total por minha causa. Eu tenho que entender que isso, junto com a estética que eu coloquei, junto com os artistas que fizeram esse movimento, junto com os produtores que mixaram, que masterizaram, que fizeram os beats, que entenderam e fizeram essa obra se tornar uma unidade. E nisso, né, eu como criador, como arranjador, ganhei bastante destaque, né? Legal. Mas tudo aqui é uma equipe, né? Cada um faz a sua parte, cada um entende. Exatamente. E isso daí foi fazendo assim, eu entender o meu espaço, né, dentro desse estilo. Foi uma coincidência eu entrar, mas quando eu entrei,
Eu já tive muitos amigos que não estão nesse meio porque eles entraram de uma forma assim. Muita gente, cara, muito músico hoje, às vezes trabalha de uma forma que antes de ele entrar em qualquer meio, eu entendo que existe uma situação complicada, ele já entra assim, qual é a paga? Como é que você não sei o que lá? E qual é a paga? Vai ligar pra isso, vai pagar isso, vai pagar aquilo. Já entende de uma forma que, claro, se você for chamado desse jeito, é desse jeito que vai acontecer. Mas quando você mergulha, é algo diferente. Exatamente, quando você acredita no trabalho do artista. E quando eu digo acreditar, não é acreditar assim, tipo assim, o cara mais pra frente vai fazer por mim. É você acreditar o que você pode fazer por você desse meio. Bom, entendi. Legal. Né? E o que aconteceu? Eu entendi que tinha algo, porque não tinha muita guitarra, tinha algo que eu pudesse fazer. Tinha algo que eu poderia fazer para revolucionar, mas eu não ia ter como revolucionar sozinho. Entendi. Então eu tive que entender a estética, passar o tempo a ouvir pra caramba, porque muita gente pensa, não, mas é fácil o que tu toca. Não é sobre facilidade. É sobre chegar em algum momento você ouvir uma guitarra e falar, essa é uma guitarra do rap, isso é uma guitarra do trap. Entendi. Então você tentar botar uma estética na qual daqui a pouco tempo as pessoas falam assim, não, precisa de guitarra dentro do trap, dentro do rap. Então tem muita coisa ainda que ainda não foi lançada. Exatamente. E isso daí, mais pra frente, não vai ajudar, não é nem por mim. Você acha que então você chegou ali no Capinando, o matagal do... Sim, com certeza. Não abrindo caminho, guitarristas tocando. Sim, mas não era essencial. O pessoal falava, bota uma guitarra aí. Bota um tengo-dengo ali. Então, às vezes botar assim, até... Tem muito livraria, né, de grooves, né, com guitarrinha. Sim, bota Sim, então hoje assim, eu gravo, muita gente gosta de ter a sensação de que é um sample. Olha que doido, antes a gente gravava sample para dar a intenção que era real, e hoje eu gravo real para ter a intenção que é sample. O cara veio e falou, pô, parece um sample isso aí. Incrível, né? Eu sou o sample maker. Sample maker. Aí me conta aí, dessa trajetória do músico que tocava numa banda e depois foi acompanhar artistas lá no início. Supla, mas quem? Renato Rocha, falecido Renato Rocha. Quem não sabe, baixista do Legião Urbana. Só isso. Conheci ele numa fase, tipo, muito doida, assim, tipo, ele foi pra minha casa, eu devia ter uns 19 anos, ficou o dia inteiro lá em casa, eu abri pra galera vir ter autógrafo e tal, sendo que eu mesmo, e ninguém acreditou. Então, assim, eu fiquei meio assim que só foram 3 pessoas, e ele se sentiu mal, e ninguém acreditou em mim, que eu falei, Renato Rocha, Legião Urbana tá lá em casa, só levou, tipo, 3 pessoas levaram disco, CD e tiraram foto, e um que foi pra lá até ficou pra almoçar, porque era tão pouca gente, que eu falei, fica aí pra almoçar, e ele almoçou uma lasanha de micro-ondas, assim. Foi um bagulho muito tosco. Eu gosto dessas histórias. E o Serguei? O Serguei... Pô, rapaz, eu várias vezes fui em Saquarema. Toda vez vou lá e nunca estava lá. Infelizmente, também. Faleceu o Serguei. E eu não consegui tirar uma fotinha com ele. Então, o Serguei, cara, tipo, eu comecei a tocar com ele, eu tinha, acho que 2003. Na verdade, ele chamou o Alan, que era o cantor do Eternal Flame, quem arrumou isso foi o Nelson. Né? Aí já me ligaram assim, você vai estar no palco do Jovem Stars de domingo. Ali foi mó doideira, porque eu tinha 19 anos, na época eu tava 19, novinho, malhava, tava meio fortinho ali. Aí, a primeira vez que eu vi um palco ali, tipo, e gente gritando pra mim sem a mínima coisa, de eu falar assim, caralho, essa que é a futilidade da vida musical, pessoas gritando pra você por nada, sem você dar um dó. Eu quero isso pra mim, de alguma forma. Nem toquei ainda, né? Eu quero isso pra mim. Aí eu fiquei tão bobo que isso estava acontecendo, que eu ia pro lado e tal, fiquei tão bobo que o cara da câmera viu, sem querer, eu tava atrapalhando o cara da câmera, que eu mudava de lado e o cara da câmera na hora do show me sacaneou. Eu apareci, tipo, andando pra lá e pra cá. E não apareci. Tu não fez igual o Hit Blackmore que taquei a arma não fiz. Ele se matando de solar, o maluco filmando a Anguila lá, tocando bongô lá. Ele largou e tacou. Mas isso daí acontece até hoje. Não acontece comigo, porque nesse meio acaba que eu tô sozinho no palco. Eu sou o único guitarrista. Aqui agora a gente tem um amigo que é baixista também, que graças a Deus a gente tá conseguindo incluir isso. Botar. Né? Tentar botar músicos, tentar...
Pô, e eu acompanhei um projeto durante um tempo que era batera, DJ soltando, batera clicado lá e eu guitarra. Pô, sentia a maior falta do baixo, porque o baixo synth, né? Pô, sente a maior falta do baixo no palco, né? Eu sinto. Eu senti a maior falta, falei, gente, bota um baixo. Até de tanto insistir, botaram o baixista. Se tem batera, tem que ter baixo. Pois é. Se não tem batera deixa o sub normal. Agora, se tem um batera, o lance todo é você entender a estética do bagulho, né? Por muito tempo, eu também vou ser sincero, quando eu era viciado em Malmsteen, Kiko Loureiro e tal, eu era muito guitarrista, então realmente eu só servia nessas bandas que eu precisava ter. Sim. Eu só entendi o que é produzir e tal, depois de quando eu conheci o Paul Gilbert e o Mr. Big, que eu falei, caralho, os caras são músicos perfeitos e fazem música pop. Fazem música que a minha mãe gosta. Exatamente. Né? Aí foi quando eu comecei a pegar caras como Rich Kotzen, Andy Timmons, né? Eu sempre assim, essa minha trajetória, né, do começo, era sempre com bandas de rock, e depois os trabalhos foram surgindo, assim, até para eu ser professor. Pra eu ser professor, eu virei professor por causa do Daniel Campos. Daniel Campos, ele chegou, parceiraço. E numa época que eu tava novinho, tipo, tava tocando pra lá e pra cá, e ele falou, mano, tu precisa dar aula, tu tem um material foda e tal, você estudou com o mesmo professor que eu, sendo que ele tinha uma organização que eu não tinha, que era do material. Sim. O Daniel, ele é um professor 1000 vezes mais organizado do que eu. Sim, isso daí, e o resultado disso, não é eu falando, é os alunos dele na pista vivendo, né? Não que eu não tenha alunos, assim, eu tenho, tipo assim, 3, 4 alunos que hoje vivem de música, eu sou muito feliz, ele tem 30. Então, assim, os alunos dele hoje vivendo de música falam por si. E ele me deu, cara, o material dele, que ele falou, tu entende toda a organização que ele levou anos e anos como professor, e ele falou, pode usar isso aí como base para você dar aula numa escola que ele me indicou. Então, daí, a base da didática, né, a minha base do estudo, também posso dizer que eu tenho influência do campus, porque por muito tempo a gente tocava junto, como amigo, né, de chegar e ficar tocando, trocando técnica, pegar DVD, a gente sempre teve essa amizade, mas a minha base de didática de aula foi partida pelo campus. Legal. Pelo campus e pelo Anderson, né? Sim. Porque era o material do Anderson que eu tinha, junto com a organização, que o Anderson era muito com lance de caneta, e o Daniel era aquele cara que botou, que o material dele também era do Anderson e outras coisas a mais, mas ele botou isso numa organização, tipo, as tríades. Ele não botava a tríade, ele botava a tríade como X, tal, para você entender. É muito da escola americana, né? Isso daí é foda, porque você consegue eles colocam transpor para qualquer lugar, né? Enfim. E o meu bagulho era mais de tocar, porque eu desde os 17 anos eu tocava nessa banda Eternal Flame. Exatamente. Então era às vezes todo final de semana eu tocando num encontro de motociclista diferente, alguns encontros com palcos foda, então... Outros nem tanto. Ih, já toquei muito. Né? Alguns encontros horríveis com palcos foda, quando você vê um monte de motociclista pisando na tua pedaleira. Peraí, rapaz. Ah, não, mas é o batismo. Eu falei, é o batismo de tal pessoa, vai jogar água aqui. Eu falei, aqui no chão onde tá minha pedaleira, como meu assim? Vamp, não vai. Não. Não vai. Enfim, e assim, mas isso foi uma escola muito, muito grande pra mim, tá tocando... Sim, a escola do ao vivo, né? Do palco. Né? E do guitarrista, porque o encontro de motociclista podia ter baixista, batera, mas era o guitarrista lá frente, lá tocando Born to Be Wild. O hino, né? É o hino, então assim... Será que o motociclista não se cansa não de ouvir o Se cansa, porque eu já fui em alguns momentos... Eu já toquei em alguns que, mano... Então, hoje... Lotado. O encontro de motociclista... Mas na hora do Born to Be Wild, aí todo mundo saindo, vai beber cerveja... Porque o que acontece? Ele deu uma vendida de um tempo pra cá, porque antes você tinha que ser federado. Antes tinha coisa que era quase uma maçonaria, mulher não entrava. Tá falando... Você tinha que ser federado ou ser convidado por alguém federado. Eu só toquei em... A ordem eu nunca tive moto. Aí você ia, né, nas bandas, tocava. Depois, como já ficou algo para você entrar, você tem que pagar, já ficou mais democrático para todo mundo que quer entrar. Entrem, paguem. Ou seja, tem um encontro de motociclista hoje que tu vai e tem gente lá. Por que você não olha para mim? Isso na minha época...
Mano, não tinha. Era impossível. Não tinha. Eu toco, né? Não que eu tenha algo contra, eu gosto, Sim. mas o que eu tô querendo dizer, porque não tinha. Nem Nirvana, a galera. Eu toquei lá na juventude em vários festivais de motociclo, só banda de, no máximo, rock and roll e metal. Nada de pop. Nada. Hoje em dia eu já toquei com banda de flashback. Sim, a galera quer festa. A galera quer ligar a moto e tranquilo também. Isso. Tranquilo. O lance é que é uma ideologia. Eu passei a minha infância nisso por muito tempo. Então hoje é algo eu posso ir para curtir e tal, fazer. E são é o mesmo público. Se você for tocar no motor, é o mesmo público que eles viajam. Viajam. O barato da moto é isso. Tu vai ver, quer ver? Eu vou falar nomes que eu não vejo há mais de 10 anos, que se bobear você vai se ligar. Tio Jack. Tio Jack é um careca que é lá de Cabo Frio. Bagulhão é um cara que fica com um monte de rato aqui. Ele sobe no palco para anunciar e fica com um monte de rato de mentira aqui que ele anunciava. Agora a banda tal. Anunciadores dizem assim, que os caras viajam, então tem gente que ganha dinheiro com isso. Isso ajuda no comércio, porque as barracas lá... Local lá, né? Não, o local não, são os motociclistas que fazem. O local ele pode fazer o lanche. Isso. Mas os que vendem couro... Os lances de roupa são os motociclistas. Então, tudo isso, a prefeitura, tudo isso tem encontros que motoclubes que ficaram grandes e tem conchavos com prefeitura e tal, e tem motoclubes pequenos. Então, isso tem... Agora, tem encontros que são imensos até hoje, tipo Rio das Ostras e tal, com bandas assim. Eu já toquei um lá em Além Paraíba. Sim, é um dos maiores. Lá, é um dos maiores. Aí, Hunter, Paraíba. Hoje, inclusive eu estava conversando com o Lucas. Sim. Eu vejo que essa cena... O Lucas, o Malak. Estava aqui. Sim. Jogando o cabelinho. Sim. Ele acabou confirmando o que eu já pensava já há um bom tempo. Porque essa cena do trap, do rap, ela tá em franca ascensão, né? Total. A galera aqui do Rio de Janeiro também. Né? E... Você vê futuro ali pro trabalho do guitarrista? Total. Acompanhando. Total. E hoje eu entendi que eu vivo para isso. Lógico, o guitarrista aqui não tem preconceito. Não. Lembra que a gente estava falando, você até falando no telefone? Ele vai acabar, porque isso daí já vai ser um meio que vai ajudar a família dos guitarristas, porque daqui a pouco a minha maior visão... Eu achava que talvez eu seria um guitarrista, isso, aquilo. Eu já entendi, Deus já mostrou para mim que talvez eu vou ser a fonte para esses guitarristas existirem mais para frente. Sim. E beleza. Legal. Né? Eu vou ser a fonte para, em algum momento, o que eu mais espero é continuar gravando sucessos, gravando coisas, para que os artistas daqui a 2 anos comecem a falar, não, é imprescindível ter um guitarrista comigo. Eu preciso ter um guitarrista comigo. Legal. E nem que eu grave, até porque fora isso eu faço várias estéticas. Tem artista que me liga e eu faço a estética dele do som ao vivo. Às vezes eu nem vou acompanhar ele, mas eu já gravei, eu já botei algo que depois qualquer guitarrista pode entrar e entrar. Tu conhece o Vitor, que toca com o PK? PK Lourinho? Eu não conheço, mas o PK ele toca legal pra mim que ele tem um guitarrista. Vitor Ribeiro, o próximo é você, hein? Então, assim, o mercado está crescendo e Legal. Eu entendo, às vezes, porque existe assim, o preconceito, porque é uma música harmonicamente fraca. Tem música de um acorde, mas se tu ouvir Sade também só tem um acorde. Então, o que você vai fazer com isso? Né? A questão... O AC/DC tem 2, 3 acordes. Exatamente. Então, eu acho que mais é uma questão ideológica. Existem coisas dentro do meio que eu não gosto também. Eu também não vou ser... Sim, né? Até mesmo da cena rock and roll, tem coisas... Sim, tem coisas que vão fora, sendo que hoje, pra mim, é um meio que, assim... É óbvio que eu amo rock and roll e tal, mas muito tempo do rock and roll eu não tive espaço pra fazer várias coisas que eu gravava de rock and roll, caras, produtores, não, tira isso, tira esse solo e tal, tentaram botar com um bagulho pop e aqui ninguém manda eu tirar nada. Pelo contrário, manda eu criar. Óbvio que eu não vou viajar. Sim, mas tem músicas que eu tenho solos, tem músicas que eu tenho arranjos, tem músicas que eu consigo botar estéticas que eu sei que em pouco tempo vai estar no ouvido de todo mundo. E não só aqui. Como é que foi essa sua entrada nesse cenário do rap, do trap aqui? Como é que isso aconteceu? Eu sempre fui... Antes disso, eu já tive uma banda
que tinha essa influência do rap, mas não no instrumental. A gente tinha um bagulho meio Rage Against the Machine. Ah, sim. Que era o Peterson Batalha, que hoje ele tá lá em Portugal, mandar um abraço aqui pro meu irmão Batalha, fazendo música e com grandes artistas lá da Europa. E na época a gente tinha uma visão de fazer uma banda de rock, mas que tivesse essa temática do vocal com rap. Sim. Né? E o bagulho rolou, a gente gravou algumas coisas e depois, tipo, ele precisou viajar, a gente se desfez. E eu continuei trabalhando com instrumental, né, com o meu grupo instrumental, que era o Caboclo Neném, fazendo freela, tocando. Aí nessa época, quando eu conheci o pessoal da Black Rio, fui para São Paulo, comecei a trabalhar com vários artistas, mas eu entendi que a cena do rap, ela estava chegando um pouco quando teve aquele 1 Quilo, uma banda chamada 1 Quilo. Me chamaram para esse projeto, sendo que eu não me interessei. Ainda não era aquele 1 quilo, não era nada disso. E depois, cara, eu já estava ouvindo as coisas, numa coincidência, o tecladista que é o meu amigo, Fabrício, ele conheceu o Malak e ele gravou o Poesia 2. Aquele Tana Vivera, que tem o Tananana. E nisso ele já falava que ele ia me apresentar. Eu estava numa época meio ruim da minha vida. Eu estava querendo ir para Portugal, assim, estava só dando aula. E numa época com poucos alunos, estava trabalhando em 5 escolas e tinha 3 alunos em cada escola, ou seja, as escolas que eu trabalhava não me supriam e eu trabalhava pra caramba, indo pra lá e pra cá. E cara, assim, esse é um ponto do músico profissional, né, no caso aqui, guitarrista, mas isso vale para qualquer músico. Nós temos várias vertentes dentro da profissão músico. Sim. Que nos rendem nosso ganha-pão. Tem as aulas, tem as gigs, tem acompanhar os artistas, sideman, né? Tem gravação, produção. Mas quando você está preso, isso também aconteceu comigo. Teve um tempo que eu só estava dando aula. Rapaz, não que eu não goste de dar aula. Eu gosto, principalmente para quem quer aprender, porque tem uns que, eu mando embora. Sim. Eu mando, eu sei que eu vou perder dinheiro, que ele não vai pagar mais minha aula, mas o cara não quer nada, vai ficar perdendo tempo. Mas quem gosta de palco, cara, quem gosta de botar a guitarra ali, sim, sente falta. Sente. Eu gostava muito de dar aula, sendo que era algo... Enfim, aí no meio disso tudo, eu conheci o Malak, que ele estava na ideia de fazer a banda para acompanhar o Poesia Acústica. Ia ser só isso. E nisso, tipo, ele como é músico também, a gente começou a ter uma amizade. E eu comecei a mostrar as coisas eu tocando para ele. E foi onde eu compus o Poesia 6. O arranjo do Poesia 6. Que inclusive é um dos maiores sucessos. Foi indicado ao Grammy Latino, sim, né? 2019. Sim. Pô, que legal. E é o maior sucesso da firma, graças a Deus. Maneiro. E não só pelo arranjo, óbvio. Até é o maior sucesso da firma pela música e por depois dessa música, grandes artistas se tornaram os maiores. Tipo, quem tava lá? Felipe Ret, que já era um grande artista, óbvio que já era, mas tipo assim, depois do trabalho dele no rap, todos que estavam gravando lá, hoje estão em outro patamar. Em carreira solo. E até que se não estiver em carreira solo, já estão em outro patamar. Sim. Os que mais, assim, que foi o Felipe Ret, Xamã, Orochi, Aze. A Aze tá na novela das 8. Sim. O Orochi tem a Main Street, que é outra gravadora imensa, que eu gravo também. Sim, Inclusive vamos falar sobre isso também, né? Eu gravo também. E fora outros artistas que gravaram também, que é o Dudu, né? Porque ele tinha 16 anos, tá com a carreira dele. O Bob, que ele continuou no Poesia Acústica e fez outros Poesia Acústica. A gente foi para a Europa, vai lançar outro trabalho agora. Então todo mundo que gravou lá, o Makini também, eu não quero estar esquecendo ninguém aqui, porque é muita gente toda hora. Mas, enfim, todas as pessoas hoje que gravaram Poesia 6, a vida deles tá diferente. Pô, que legal. Aí depois eu fui fazendo outros, Poesia 7, 8, e acabou que sem perceber, antes era assim, será que eu vou fazer o 7? Será que eu vou participar do 8? Sem perceber, a estética já tá de uma forma que o Malak ele já fala, vamos ensaiar pro Poesia. A gente já virou o time
Entendi. Não só eu, como o Hudson também, né? Então aqui a gente já virou o time da Pineapple. E graças a Deus, assim, a gente tem conseguido desenvolver estética, legal. fazer as coisas. E eu, graças a Deus, a galera que me dá essa liberdade de eu ir na Main Street gravar. Esse é o coisa legal do rap. A Main Street, a Pineapple, elas são amigos. Sim, não tem uma concorrência. Não. E tipo, houve nos Estados Unidos. Sim, não. Costa Oeste, Costa Leste. Tanto é que a galera da lá na década de 80. Vai ter o bloco da Pineapple, vai ter gente da Main Street que vai participar. Tem gente do Main Street que participa. E eu, que era um cara que até então estou sempre na Pineapple, vivo na casa do Orochi, vivo na Main Street, né? Tipo, a gente consegue entender que é tudo pela música. O pessoal da 30 vem aqui gravar. E rapaz, vence mais quem tá unido do que quem tá sozinho. Exatamente. Essa desunião, ela não faz bem para ninguém, né? A carreira solo, que eu digo, não solo como artista, né? Mas você não ter pessoas reunidas na mesma visão, tudo isso agrega. Tu lembra como é que era nas bandas? Você num camarim vendo a banda de rock, a banda sai e nego olhava a banda. Assim, isso é uma opinião. Não guitarra, não. Isso é uma opinião minha, né? De repente posso até ser apedrejado, mas por que o rock... Lógico, tudo demanda também de eras, né? De épocas. O rock teve seu auge, né? De 80, depois teve aquele boom na década de 90, aqui no Brasil, né? Teve as bandas da década de 90, depois teve as bandas de punk, pop punk da era 2000, né? Mataram os solos de guitarra. É isso mesmo. Vocês do punk, eu gosto de Nickelback, eu acho maneiro. Tá, mas vocês do punk acabaram com os solos de guitarra. Anos 90, sobrevivemos nós que vivemos nos anos 80, mas a galera do punk matou os solos de guitarra, a verdade tem que ser dita. Nada contra. Pois é, né? Então, assim, nunca houve uma cena unida, né? Principalmente no rock and roll, como há no sertanejo, como há no rap agora, no trap. Sim. Então eu acho que isso também é um fator que determina muito uma forma de... A forma como você... E assim, hoje eu tenho um respeito no rap que ele nunca foi menor quando eu era menor. Essa é a diferença. Eles me tratavam da mesma forma quando eu chegava de All Star, quando eu chegava sem R$1 no bolso. Entende? Eu não sinto essa diferença. Essa que é a questão. Quem me zoava, me zoa da mesma forma. Quem me respeita da mesma forma. E hoje até demonstra o mesmo respeito, mas eu sinto que o respeito antes parecia ser até maior pelos fatos, a galera entender, não sei onde é que esse cara vai chegar. Hoje é meio que, já chegou, né? É isso, agora... Mas assim, então essa que é a grande diferença para mim. Tipo, dentro desse estilo, assim, tipo, no meio dos guitarristas, eu lembro que às vezes tu precisava ser grande para ser tratado como grande. E em coisas pequenas, cara, no workshop de 50 pessoas, tinha um cara empinado. Verdade. Né? E isso para mim no rap fez total diferença. É óbvio que, tipo assim, dinheiro, essas coisas e tal, teve que ir vindo depois de acordo com gravação. Porque, assim, tem muita gente que não tem muito uma noção das coisas. Eu, como trabalho como produtor, né, muita gente fala, me chama pra gravar. Eu não ganho pra gravar. Eu ganho depois. Você ganha nos se a música deu certo. No autoral. Isso. Então, assim, autoral, digital. Então... Inclusive, seria até uma boa... Explica isso aí. Cara, acho que pra mim 90% dos guitarristas não entendem nada disso. Não entendem. Então, assim... Como funciona? Como funciona? Quando você... tem a diferença entre direito autoral, coautoria e os conexos. Quando alguém te chama com uma música pronta e fala assim, grava uma guitarra aqui. Aí beleza, o cara pode até te pagar algo por fora e você fica no conexo. Quando você cria algo do zero, eu prefiro não receber. Por mais que tem coisas que eu recebi também. Mas aí você entra que me pagaram bem. Eu entro no autoral. Isso se eu entrei, dependendo da empresa, de como foi tratado, eu entro nos royalties, que é algo que sai todo mês, uma farpelinha em dólar. Tá. Às vezes não vem muito, mas... Dos streaming? Dos streaming. Então, assim,
tudo vai são trabalhos e trabalhos. Tem trabalho que tá pronto, que eu não vou ter cara de pau de pedir autoral e tal, porque é só eu botar uma guitarra, a não ser se aquela guitarra mudou totalmente. Agora, tem guitarra trabalho que já começa a guitarra, com a guitarra, né, como um arranjo, e eu também não penso só em guitarra. Às vezes eu faço a guitarra não soar guitarra. Às vezes, no meio disso, eu faço a produção de, isso aqui, coloca aqui. Eu só não faço beat, mas eu consigo fazer outras coisas, tipo, musicalmente falando, em produção. E como é que se dá o processo de produção dentro desse cenário do rap? Te chamam, Hunter, bota essa guitarra aqui. Então, como é que se dá esse processo da produção? Tem muita gente que às vezes pede para eu mandar um bagulho do zero, uma estética do zero. Tá. Aí em cima daquilo ele põe o beat. Em cima daquilo ele põe. Tem muita gente, coisa que já tem o beat. Já tem o cara faz na hora. Tem muita coisa que às vezes a gente junto vai desenvolvendo, várias coisas diferentes. Então tudo vai dar. O que eu gosto muito. O principal hoje, que me fez hoje a galera me colocar numa imagem, não só como guitarrista, produtor, ou talvez o representante dos músicos. Tem muita gente que fala, chama o músico, resolve você. Tem gente que já fala, não, resolve você, traz a galera. Porque você, não é o músico já tem a linguagem do pessoal. Eu entendi a linguagem, entendi o respeito de eu entender a verdade do que cada um canta. O que eu entendi dentro do rap? Muita gente canta a sua realidade, canta o seu cotidiano. Eu posso até não concordar com aquela realidade, mas se é a verdade, é a verdade. Exatamente. É a verdade dele ali. É a verdade dele ali. Assim como eu consigo ver verdade em música instrumental também. Eu consigo ouvir aquilo, então eu consigo entender a música, até a música que eu não estou muito acostumado. Eu sempre fui viciado em música de tudo quanto é jeito. Mas aqui foi algo assim que foi um lugar que eu me senti muito feliz, porque eu sei que eu posso contribuir demais para o estilo, e não só não dizendo que porque o estilo precisa, porque o estilo também me passa muita riqueza, outras pessoas que têm outro tipo de musicalidade que a tecnologia trouxe. Às vezes é fácil um músico chegar e falar assim, o beatmaker não tem talento. Agora, imagina o cara que pegou o computador com Ableton com 13 anos e começou a ser estudioso igual a gente na guitarra, mas ele no programa de outro. Cara, como é que eu vou falar do cara? A tecnologia, em geral, ela... Você vê, você pega a década de quando nem existia gravador, ninguém gravava nada, era só música ao vivo no mundo, até a década de, de 40, né? Isso. 30, começaram a gravar em disco de cera, registrar aquilo que só podia ser ouvido ao vivo. Então a tecnologia, ela vai. Na década de 80, os sintetizadores... Demais. Tu vê a música pop feita na década de 80... Tinha que ter a bateria eletrônica comendo solta. Não era... Raros que tinham a bateria acústica, né? E há sempre uma evolução, uma mudança da estética, né? Sonora de acordo com... Eu lembro, na década de 80, é mó barato, né? Tu ouve o reverb digital, né? Quando surgiu, rapaz, tudo era reverb. Aquela caixa, pá! Aquele plate, né? Pá! E era lindo. Por quê? Não, eles não tinham... aquele... Isso. Por quê? Não se tinha. O reverb era orgânico. O cara tinha uma sala que ele botava um microfone para captar o reverb da sala. Ou então o plate, ele era um aço, né? Era um latão assim que ressoava o som, um microfone ali. Exato. Era louco. Então, para eu entrar nesse meio do rap, cara, eu tive que cair toda a minha vaidade disso. Toda. Tem gente que acha, porque o Daniel, ele é isso, porque... Mas é verdade, teve a Poesia 7 que bateu mais de 100 milhões e eu tenho eu pergunto uma lá que ele responde ali, o quadro dela. Eu mandei para ele por WhatsApp. Eu mandei o meu violão por WhatsApp. É óbvio que eu fui depois para regravar. Mas ele falou, mano, isso tá tão limpo, tá tão perfeito que isso tu tá regravando, que quando eu tentei fazer a guia... Eu mandei... No original foi o do WhatsApp? Do WhatsApp. Ele falou, tinha uma sujeirinha, mas tinha algo seu ali, uma coisa que eu botei um reverb que eu acho que ficou mais a cara do que eu tô querendo. Ficou algo meio lo-fi. Legal. Não que eu fizesse isso em outros, o estúdio tá aqui pra gente fazer. Sim. Né? Mas a gente aproveitou. Sim, não, beleza, vai, coloca ali. Eu mandei no... Hunter, vamos ser sérios. Toda essa asepsia técnica da coisa, quem gosta é nós. Não é guitarrista, músico. O público, em geral,
E é por isso que ele eu ouve brigo. o contexto todo. A música tá bonita, Exatamente. a música tá linda, tá falando pra mim. Então, É por isso que, sucesso. assim, eu não brigo, mas, assim, tem muita marca que já me procurou que, às vezes, até no grupo lá no Guitar Date, já teve gente que uma vez, há um tempo atrás, eu dei uma opinião, isso aqui pra mim é melhor que isso. Aí o cara da marca falou, então você não vai ganhar isso e tal. Eu falei, cara, eu falei assim, eu acho muito legal as marcas e tal, sendo que pra mim, eu falei, hoje, no meio que eu vivo, né, todo final de semana eu tô tocando em shows lotadérrimos, isso, aquilo e tal, e pra eu pegar algo com uma marca, tem que ser um bagulho muito interessante pra mim, porque hoje, graças a Deus, eu posso comprar o meu instrumento. Então, tá aí um bom assunto. Essa questão do endorsement. Então, que é uma das vertentes da profissão do músico, do guitarrista. Eu entendo toda a questão da empresa, né, que ela fala... Porque existe a questão da você endossar, né, que endorsement em inglês é endossar a marca, né, e tem também o signature, que ela fabrica um modelo seu. Sim. E também tem as parcerias, que você não ganha, você compra a preço de custo. Sim. E divulga a marca. Não, até aí tudo assim, porque tem marcas que estão começando, então assim, eu entendo a questão empresarial de tudo, mas eu entendo é o que eu falo para todo guitarrista que é amigo meu. Antes de eu assinar uma marca, eu não tô pela marca, eu tô pelos guitarristas. Isso para mim é o mais importante. E a marca, ela sempre coloca que o guitarrista precisa comprar, você precisa ter o equipamento, isso, aquilo, lógico, tal, quer vender, né? E não é. Eu vejo hoje vários amigos meus com grandes equipamentos querendo vender, né? E o bagulho tá num preço que ele fala, não dá para baratear, não dá. E eu falo, dá, é só a gente parar de comprar. Se a gente parar de comprar, eles vão ter que... Exatamente. É uma questão de demanda, né? O Então, mercado, assim, ele funciona eu não sou esse qualquer revolucionário área. que eu não quero que ninguém compre, não é nada disso. Sim. Mas eu digo assim que tem muita marca que se acha mais importante do que o músico. Exatamente, e não é, ela não chega aqui. Exatamente. Porque ela precisa do músico para acontecer. Exatamente. Ela precisa do... Exatamente. O instrumento não vai tocar sozinho. Não vai tocar sozinho. Né? Ao mesmo tempo, assim, eu entendo que tem marca que às vezes não tem como patrocinar. Eu já recebi um lance de uma guitarra aí, né? E eu falei, beleza, mas eu falei assim, eu já tenho o meu instrumento Signature, né? Se for me dar um pedal, não me dá um pedal, me dá um set. Me dá um set, que aí eu coloco o teu set lá e vou que eu troco. Porque se for para eu ter trabalho, eu uso o meu equipamento. Se for para eu ter trabalho de eu ter que botar o teu pedal, mas para esse pedal eu ter que mudar tudo, o meu set já tá pronto. Sim, sim. Para eu botar esse pedal a mais, para eu fazer, para botar, eu prefiro levar a minha pequenininha ali que tá resolvendo. Exatamente. A mesma coisa, a guitarra, eu tenho minha guitarra. Né? Se for fazer mas aí, ao mesmo tempo eu falo pelo material. Todo final de semana, quando eu toco para lugares lotados. Se é o público que vocês procuram ou não não tem problema. Mas assim, aí tinha gente que falava, não, porque eu queria que você botasse o teu público, rifa. Então eu falei, jamais eu vou botar para fazer rifa e tal. Eu falo, o meu público, o que é? Hoje, eu quero representar o guitarrista duro. Eu quero representar o guitarrista que não tem dinheiro. Então, aí que é uma discussão que uma vez, conversando com a galera, o músico, ele recebe... Você vê os músicos famosos, querendo ou não, você quer expor a tua marca a um músico que te dê retorno. Não vejo mal nenhum nisso. Nenhum. Isso é questão, é o mercado, é o marketing de mercado. Agora, muitas vezes eu já vi, o músico não usa aquilo ao vivo. Não usa aquela marca ao vivo. Exatamente. São poucos que eu vi que usam, principalmente de marcas nacionais. Aí eu te pergunto, me explica isso aí. Me explica essa... Se for para usar, sem sacanagem, eu prefiro usar marcas brasileiras. Por quê? Para não ser patrocinado, mas eu falo, Tony Inc é bom pra caraca, não tô ganhando nada. Sim. Tony Inc é muito bom, Furman é muito bom. Legal. Entende? Se eu for chegar, eu vou falar das marcas brasileiras. As marcas gringas são melhores? Tem coisas que sim, tem coisas que não. Até pelas peças. Agora tem coisa que a marca gringa, quando eu digo é melhor, tem você talvez tenha mais trabalho, tem menos trabalho para chegar na tua sonoridade. As outras talvez você vai chegar. Então assim... eu consumo. É o que tu falou, o público
imenso. Se a gente pega essa mesa aqui, você vai pegar 2 pedacinhos aqui de músicos extremamente famosos, que todas as marcas querem jogar para eles. E aqui tem 1 milhão de músicos, 1 trilhão de músicos que estão aí na batalha. Exatamente. Fazendo a coisa acontecer. Marcas, eu acho que tem gente que não sabe entender o que está acontecendo. Quando uma marca me procurou, ela pediu para eu fazer, tipo, o que todo mundo fazia. Eu quero que você faça um review, um vídeo no YouTube por semana e tal. Isso eu falei assim, meu amigo, eu tô vivendo a vida real da música. Eu tô gravando sucesso aqui. Tu quer que eu pare para fazer vídeo com o teu equipamento? Eu posso chegar e botar o teu equipamento ali, botando uma gravação do lado do artista. O artista ele nem vai perceber se eu coloco o meu equipamento ali, vincular tudo, mas com coisas reais. Não tô dizendo que isso não é real, mas eu tô dizendo que eu tô vivendo um momento mais sério da minha vida para eu parar e falar, isso aqui é o vídeo eu podendo botar o instrumento dele em ação. Não botar o instrumento dele ali, botar o instrumento dele num palco ali e botar ali a 30 mil pessoas. Botar o equipamento ali numa gravação e ele entender que aquilo ali saiu dentro da gravação dele. Hoje, assim, eu nem tenho tempo para ver essas outras coisas. Que eu fico para ver. Ontem eu falei contigo, eu estava num lugar, hoje eu aproveitei para estar no estúdio fazendo aqui. Então eu acabo usando as coisas. Eu nem tenho esse tempo todo. Depois que eu pego o equipamento, fico uma semana apreciando ele já fica em outro lugar. Ele já fica em outro lugar para realmente ser usado. Tu tem, falando nisso, você tem um equipamento que fica para estrada. Isso. Um que tu usa para gravação aqui. Então, tem um esquema de... eu tenho olha, eu já tive tudo isso. Eu já tive pedalboard, isso, aquilo. Hoje eu peguei eu ia pegar um PodGo, sendo que eu ainda achei ele um pouquinho grande, eu peguei uma Nux. Ah, sim. Peguei uma Nux, coloca ela dentro da minha mochila. Já foi. Por isso que eu até tenho vontade de fazer uns pedais personalizados, mas eu já vi que nisso eu vou ter que botar vou ter mais um trabalho que para mim, para eu entrar e sair é muito mais rápido. Pum, pum. É muito mais rápido. E nas gravações, às vezes eu não levo, às vezes eu levo outras coisas. Tinha um que eu usava, que eu levava comigo, que era parecia um afinador da Moer. Era um desse tamanho. Pô, assim. A Moer tem vendo os pedais legais, cara. Eu penso em pegar aquela pedaleirazinha dela. Aquela GE300. Sim. Tô pensando em pegar ela. Pra deixar então, tu vai pegar usar ela e deixar outra de reserva. Tu não vai precisar misturar com pedal. Tu não vai precisar mais. Porque hoje... Uma pergunta. Hoje você toca com um amp, não, né? No palco. Às vezes sim. Às vezes, tipo, quando eu tenho a opção de tocar... Mas já tá no ride de vocês ou não? Tá no ride. Mas o que acontece? Tem show que às vezes me dá um amp, que aí eu tiro o amp da pedaleira. No outro set que eu tenho outro set com pedal e uma pedaleira da Vox e 4 pedais. Né? Um da Moer, um da Danelec, um da Dunlop, e um Boss e um pré. E eu uso ela como efeitos. Ela, como ela é analógica, quando eu uso ela eu não uso simulador nem nada, é quando eu gosto de ligar em amplo. Eu ligo no Marshall direto, splito em outro, às vezes quando tem 2. E uso o som do Marshall, nela só passa uma coisa ou outra e os pedais. Agora, essa nova, eu tenho preferido tocar direto em linha, por mais que quando tem caixa, quando tem hoje som, a tendência, né? É mais rápido, assim. E até para minha passagem de som é um pouco mais rápida. Eu consigo... Às vezes, quando tem oportunidade, o cara fala, quer botar o amp? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o amp do bagulho que já tá feito ali dentro de uma regulagem que eu já fiz. Então, eu tô fazendo uma direto mesmo agora. Fica bem mais simples. Eu sempre usei a minha vida toda também pedais analógicos. Aí depois, ali no meio da década de 90, começou a surgir umas pedaleiras digitais interessantes e tal. Eu tive uma RP5 da Digitec. Aí depois tive a RP6 que tinha um pedal de expressão. RP1 para mim foi a melhor, a primeira. As distorções me desanimavam. Sim. Aí eu comecei a usar pedal de drive e só para efeito. Então, aí depois fui tirando os efeitos usando só analógico. Até hoje, assim. Daqui a pouco... Mas e essas tecnologias de R? Não, ajuda muito. Mas assim, no final, eu tenho um amigo que usa PodGo, que ele já tá falando, daqui a pouco eu vou botar um pedalzinho. É o Tawan, né? O Tawan Riff. É ele mesmo? Ele mesmo. Ele até falou, Bob, vem fazer um teste aí. Tawan Riff, man. É ele que botou os impulsos na minha pedaleira, na casa dele e tal. Mas às vezes eu sinto falta de pegar um pedalzinho. Eu quero botar aquele trio da DMT.
Que é um trio, que tu tem o Morning Glory e tal, que é 1.000 e pouco, mas são 3, assim, aí eu já faço do meu jeito, que eu gosto de coisa signature, não sei porquê, eu gosto da coisa do meu jeito. Então, assim, por isso que, principalmente hoje, eu não pego, já teve gente querendo me dar marca, eu sei que é viadagem minha, mas eu gosto desde quando eu era mais novo. Eu fiz a minha guitarra lá com o meu nome, então hoje para eu pegar um pedal, né, eu prefiro... Aí uma vez o cara da marca, pô, mas a gente tem uma coisa desenvolvida, até falou, essa outra marca daí, eles copiam circuitos, isso. Eu falei, tô nem ligando, amigo, eu quero coisa bonitinha no meu palco. Exatamente. Eu sou artista. Que funcione. Que funcione, e eu quero... Essa ideologia, briga você com ele, é você com eles, o meu bagulho é com guitarrista, e eu quero ter um set escrito Hunter ali, um bagulho bonitinho. Se você não pode fazer, obrigado, continua com o teu público. Né? E Hunter... Pra gente fechar, vai ter a molecada que está começando aí na guitarra, muitos que querem seguir essa carreira aí de guitarrista. Qual o teu melhor conselho que você pode dar para um iniciante na guitarra? A guitarra é um instrumento muito... iniciante hoje... É algo muito complicado, que o início dele hoje é diferente do nosso início. Exatamente. O nosso início, eu não sei se eu posso falar isso pro cara, mas não fica trancado no teu quarto estudando 6 horas. Eu não sei se eu posso falar isso, porque hoje é uma outra realidade. Que talvez ele precise ter um canal, ele precise ter outras ferramentas. Hoje nós não tínhamos essa tecnologia que se tem hoje, que... muitas vezes toma o nosso tempo, né? Sim. Que deveria estar lá praticando. Mas ele precisa ser funcional, é óbvio. O tempo de estudo ele vai precisar ter sempre. Sim. Se dedicar ao instrumento, ouvir, e o principal, assim, aprender além do YouTube. Porque, assim, hoje o YouTube, ele ajuda muito mais, mas ele também atrapalha. Porque se você não tiver um professor, principalmente se você quer seguir algo e você quer resultados melhores, se você não tiver um professor para te dar uma sequência, isso vai ser muito complicado, porque o YouTube não tem aula 1, ele não tem aula 2. Mas se você tiver um professor, usa o YouTube bastante para pegar aquele solo. Isso, exatamente, é o que eu canso de falar. Os leaks, os solos. Usa demais, mas ele nunca vai substituir a tua vivência com um professor que vai te dar uma sequência do que você precisa. Exatamente. Isso, para mim, é o primordial. Eu sempre tive professores, sempre procurei professores. Respeito quem aprendeu sozinho, assim, tipo, e estudou igual, mas assim, eu tive uma época, quando eu comecei a ir pro jazz, depois quando eu fiz aula, eu comecei muita coisa a aprender sozinho, e quando tu aprende sozinho, às vezes tu não destrava várias dúvidas que, igual você tirar de ouvido e não ver. Quando tu tira de ouvido e não ver, às vezes o cara fez um bagulho simples. Então, quanto mais você se envolve, mais você se destrava para estar aprendendo coisas mais difíceis. Exatamente. É o envolvimento, tem que se envolver. Parece que eu lembro, parece que você está com tipo uma janela, né, bicho? Você encontra ali uma barreira. Você, caramba, chega um momento de tanto você insistir naquilo ali. Existe uma questão também, que é o estudo, que a gente está lidando com a música, né? Ela tem toda a questão racional, né? Entender matematicamente o que está fazendo, o que está acontecendo ali. Mas existe o emocional, né? Sim. Que eu acho que é ali que é o grande, para mim é o trampolim. Quando você consegue, seria a palavra desracionalizar, não seria isso? Mas você sair do total racional para o emocional. Né? E aí, para mim, é que foi a grande chave, né, da mudança, assim, como músico. Não como guitarrista, mas como músico. Como músico, no geral. Você entender que a tua guitarra está servindo a música. Exatamente. E para mim hoje, cara, eu poder viver coisas assim, às vezes me assusta. Todo lugar que eu vou, às vezes eu ouvi minha guitarra e eu ouvi o alcance que teve isso. A última música que teve agora foi A Sereia. Foi uma música que, tipo, ela já bateu 65 milhões de views no YouTube em 2 meses, assim, tipo, e é um violão... E, Hunter, escala menor melódica. Hoje em dia, hoje lançar uma música, assim, qualquer artista, mudou, né? Porque eu tinha falado pouco tempo atrás aí sobre gravação na década de 90, ele trabalhei muito em estúdio, gravava-se um CD com 13, 14, 12 músicas. Sim. Né?
Hoje não tem mais isso. O que tem hoje é, você grava um single ou um EP e já tem que lançar um clipe junto. Então, depende. Isso ajuda bastante na divulgação? O Orochi, ele acabou de lançar o Vida Cara, que foi um álbum com mais de 20 músicas, mas é um álbum já conceitual, um álbum no qual, né, ele estava sendo esperado por mais de 2 anos. Mas geralmente o pessoal, ele até lança um álbum, mas ele vai lançando ele tipo de 3 em 3 músicas. Uhum. Aí até completar o álbum. Tem música que vai lançando uma identidade visual, porque hoje em dia é muita coisa, assim, às vezes a gente não depende só do público. Uhum. Tem o tal do TikTok, é uma galera que faz isso aqui. Já ouviu falar nisso? Isso, é. Nossa! E isso, assim, é o que tá Novos bombando. tempos. Novos tempos. Isso é o que tá bombando. Então isso conta muito. Alguma influência pegou tua música do TikTok, fez papapá e o bagulho bomba. Exatamente. Né? Então, tem cara, isso é uma questão complexa. O guitarrista, ele precisa entender, ele não está mais vivendo na década de 80. Não tá. São novos tempos. Novos tempos que, por exemplo, eu como trabalho com produção também, a primeira coisa que eu sei, o cara vem, eu quero produzir meu EP aí com 5 músicas, 6, 8. Falei, cara, por que você não produz 3 e pega o restante da grana aí que tu tem, sei lá, e faz um clipe maneiraço? Exatamente, ou 2. Sabe por quê? Porque eu sou assim. Você vê, 52 anos, mas eu sou assim. Meu sobrinho mais novo chega, pô, tia, aí, cara, ouve essa banda aqui, pá, maneiro, caramba, gostei, que banda é essa? Pô, da Finlândia, não sei de onde. Aí eu vou lá, ouço, pô, gostei, legal. Primeira coisa que eu faço, vou no YouTube, ver se tem ao vivo. Clipe e ao vivo. Entender a identidade visual das coisas, exatamente. Essa é a tendência? Sim, ou já está, nem é mais tendência, já está. Tendência total. Mas ao mesmo tempo, eu também me influencio bastante, que ao mesmo tempo que as pessoas falam assim, porque você cria e tal, ao mesmo tempo que eu crio, eu tenho influência. Eu pego o Polípia, às vezes eu fico ouvindo e falo, caraca, o que é isso? Ao mesmo tempo eu ouço meus guitarristas naturais, sendo que eu entendo que dentro desse estilo, a guitarra, ela tem que soar diferente. Aquela frase de guitarra antiga que remete o antigo, a galera mais nova já não está mais acostumada. A guitarra tem que ser, sei lá, Tom Morello, dá um barulhinho, é alguma coisa diferente além do que a gente entende como bom, né? Porque às vezes a gente por muito tempo a gente tá no palco lá com a nossa vaidade, achando que vai tocar pra caralho, o meu show foi bom, sem entender o que tá acontecendo ali. Entendi. Né? E isso daí, tipo, igual eu já cansei de ver quando eu era mais novo, também frequentava a igreja, assim, os músicos, na quinta-feira, né? Batera lá, o pessoal, calma, galera, a música não tem tanto solo, mas era o momento que eles tinham para tocar. Então, quando a gente cai essa parada, é muito bom, porque você começa a não ter esse negócio assim, e isso tem, quanto mais baixo o meio, é pior. Quanto mais barata é a gig, pior são a qualidade, e isso é impressionante, por isso que hoje, mano, eu parei de trabalho. Tem gente, por que eu não faço mais gig e coisas assim? Eu sinto saudade de algumas coisas, eu sinto. Eu quero, às vezes, botar músicos dentro desse meio. Há pouco tempo não, foi essa semana, eu chamei me chamaram para produzir um trabalho no carnaval, eu aceitei, fora do rap. E no que eu aceitei esse trabalho, eu chamei o baixista, aí eu chamei o resto dos músicos, e o cara talvez não entendeu, pelo fato de o cara já ter tocado comigo há um tempo, que eu ia estar produzindo, eu ia estar em outra posição ali, eu só indiquei ele. Sendo que eu não sei, pelo fato de o cara achar que eu tô vivendo algo assim, que ele queria que eu botasse ele numa posição, que eu falei, não, mano, eu só te indiquei um trabalho no qual você estava afim de pegar ou não, e o cara ainda reclamou, não, porque ainda não me deram coisa isso, não me deram nada disso, não me deram... Eu falei, mano, tem coisa da produção que vai acima, que vai muito acima, tipo assim, tu pediu, e olha que ele pediu, tipo, um valor assim, tipo, 1.000 e pouco, a galera quis dar isso para ele ir e tal, sendo que não tá me dando uma satisfação, eu não tô sabendo, eu tô na expectativa, eu precisei falar para um cara de 40 e tantos anos, 50 e tantos anos, falar assim, meu amigo, eu não tenho culpa das tuas expectativas, me desculpa, eu não tenho culpa das tuas expectativas, se o trabalho chegou o momento de te dizer a hora dos ensaios, isso, aquilo que tu precisa estar pronto, para quando tiver você vai. Aí ele, mas me desculpa, eu já te botei em tantos trabalhos, eu achei que você ia me dar a mesma... me dá a mesma consideração que eu te dei. Eu falei, não, mano, eu tô te oferecendo, me perguntaram se eu conheço
um músico e eu indiquei o melhor que eu conheço. Agora, como você vai conduzir isso, aquilo não é comigo. Então, eu parei, assim, um pouco de fazer gig, cara, que era uma panela. Eu lembro há um tempo atrás, assim, tipo, tirando o Tauan, a galera que tu conhece, assim, que você tem que ter mente pra isso. Aí você pega uma galera legal. Uma vez o Tauan, ele ia me passar o material de sertanejo todo, porque eu fiquei desesperado, me chamaram pra fazer um negócio de sertanejo. Aí eu falei, beleza, o que tem que tirar? Tudo. Eu falei, beleza, mas tudo o quê? Não, tira tudo por vida. Mas me dá um começo e tal. Não, mano, tem que ser tudo. Tá igual, tudo. Eu fui fazer um subir pra um amigo, cantor sertanejo aqui do Rio. Aí, beleza. 70% eu já tocava, já sabia, 30% tirei, pá, escrevi, né? Aí, pô, e é cheio de cachorrada, né? Eu falei, tá, ferro. Aí, chego lá, beleza. Aí o baixista, meu amigão, Fabinho, ele te passou os tons, porque não são os originais, não. Eu falei, faltando 15 minutos pra começar o show. Me ajuda. Eu igual um maluco lá, tocando o tom. E sabe qual é o problema? O grande problema que eles botam esse problema pra você. Esse não é teu problema. O lance é que eu, no meio de gig, eu deixava o vocalista se fuder. Pra ele entender que ele precisa ter a mesma responsabilidade. Deixava o produtor. Já aconteceu de uma gig que me chamaram pro lugar. Tudo bem que o maluco, ele não me avisou. O vocalista, eu cheguei lá, o vocalista meio que me esculachou. Tipo, bababá, que ele não me avisou. Falou uns palavrões e tal, virei as costas e fui embora. Eita. Então, assim, tudo vai da forma que você se comporta. Eu na minha casa, eu ferrado, sem trabalho, eu já me comportava dessa forma que eu falava, não, tu não vai falar comigo porque eu sou grande igual você. Se bobear maior do que você. Eu posso estar aqui, mas tu não faz isso. Então, muita gente... Respeito, né? Respeito e assim, muita banda que eu participava, às vezes assim, eu chegava, dava 6, 7 meses de banda. Eu via que a galera queria zoar e tal, bababá, eu falei, galera, eu vou sair. Eu não sei, eu tinha algo na minha cabeça assim, eu não sei, eu tô vendo que essa banda não vai acontecer. Eu vou acontecer. Não sei como, mas eu vou acontecer. E se eu continuar aqui, o bagulho, então eu prefiro que nós sejamos amigos e tal. Sim. Então muita gente, dentro dessa trajetória, já me botou como um cara escroto porque eu saía das coisas, porque eu sempre pensei em mim. É óbvio que você tem que pensar num trabalho, no geral, mas assim, se eu tô numa gig... Mas tem que ver o que é melhor pra você. 15 minutos antes fala que os tons estão trocados, rapaz, e ele acha que vai prejudicar o meu trabalho. Se eu achar que vai prejudicar o meu trabalho, eu nem toco. Eu chego e vou embora, porque a culpa não é minha. A culpa não é minha, tem que ter alguém que cuide disso. Então, assim, sendo que culturalmente, o guitarrista ele já pega um bagulho pra ele, não, eu vou resolver isso, aquele e tal, bababá, e se errar, a culpa não é dele. A culpa é dele. Exatamente. Então, é esse que é o bagulho. Tem muita gente, tem muito contratante, porque por faltar trabalho, que trata muito dono de bar que se acha assim, tá ligado? Eu não quero estar com essa galera. Se for parar pra contar um monte dessas histórias, dá uns 3 episódios. De endorse, quando fala comigo, assim, tipo assim... chegou uma época que eu falei, mano, me interessa isso, isso, isso e isso. Se não for uma Fender, mano, nem me liga. Porque eu prefiro comprar minha Fender. Se não for um equipamento foda e tal, e não mudar o set, nem me liga. Pode ver, hoje eu cheguei atrasado aqui numa correria, te peço desculpa de deixar não aceito um pouquinho. Mas assim, então hoje pra mim chegar um cara desse, de uma marca, querer fazer uma reunião comigo, ficar 1 hora falando comigo. Os caras, tipo assim, eu já fiz com uns 2 caras de marca, quis fazer uma coisa, ficou 1 hora contando a história da marca, contando isso e tal, blá. E teve um que eu tive que falar assim, amigo, na boa, se você me procurou, tu sabe o que tá rolando, eu não preciso saber a história da marca, isso daí, eu ligo, ou tu vem aqui agora, e fazendo conferência, eu falei, amigo, não tenho tempo pra isso, cara, tu quer fazer o bagulho? Manda o bagulho pra mim, quer fazer um bagulho mais maneiro? Vem me visitar, vem aqui no estúdio, vem ver o que acontece. O que tá acontecendo? Porque hoje em dia, cara, a gente trabalha tanto, e a minha realidade é essa, mano, de chinelo, vim trabalhar, isso, aquilo, não tenho tempo para empresário, não tenho tempo para engravatado, querer contar a história de abrir planilha, entende? Porque esse tipo de galera não vai, eles só acham que vai te ajudar em alguma coisa, mas não vai. Verdade. Então, assim, hoje se eu abrir um endorse com alguém, de eu ter um instrumento, eu quero ter um instrumento acessível para o meu público chegar e poder comprar. Eu não vou falar, meu instrumento é 12 mil reais. Óbvio que eu quero ter... Rapaz, eu vou falar uma coisa aqui que, sei lá, vai gerar até polêmica, não sei, mas uma marca nacional ou um luthier nacional, um instrumento custando 15, 18 mil nacional. E sem estar vinculado em marca, né?
Deixa ele trabalhar em casa sozinho. Então são coisas acessíveis, Rapaz. que já virou algo assim. O músico, ao mesmo tempo que o cara quer mostrar o carro bom, ele quer mostrar o equipamento ali. Aqui, mano, ninguém me convence com o equipamento. Há um tempo atrás, eu fui considerado um dos maiores produtores do rap do país, sem estar com o estúdio, gravando aqui. Cara, ó, a gente vê na história, bicho, grandes sucessos mundiais. Brian May, com a guitarrinha lá que ele e o pai fizeram em casa. Slash tocando com a Gibson Barateca lá que ele comprou usada. Até gravar o Appetite, não sei, eu li a biografia, o cara falou que aquela guitarra tinha ruído pra gravar. Quem arrumou uma guitarra pra ele foi o Paul Stanley. E bicho, é isso. Eu penso da seguinte forma, Robin, eu penso da seguinte forma, a música, a composição é muito mais importante, na minha opinião. Está à frente de tudo. É muito bom ter um bom instrumento, um bom timbre, pá. E hoje eu sobrevivo como compositor. Óbvio que eu vivo como músico também. Mas eu sobrevivo hoje como compositor. Hoje a tua... Já que aqui é profissão guitarra, a tua principal renda hoje é como compositor. Compositor, direitos autorais. Como compositor. Legal. E é óbvio que eu gosto de tocar, que tem todas essas coisas. Sim, viajar e tal. Mas o melhor pra mim é quando me chamam pra fazer um hit. E esse hit bombar. Sendo que às vezes demora 1 ano. A Sereia eu fiquei 1 ano, só fui receber alguma coisa por agora. E vem cá, e falar, essa confusão aí que teve aí com o Tchacabum, né? Podemos falar aqui? Pode falar. Valeu, Tchacabum. Então, mano, rolou um bagulho que um dos caras que canta também, o apelido dele é Tubarão. Né? Então ele fez uma alusão na música, coisa que rola no rap pra caramba. Eu achei que foi algo assim, quis ganhar dinheiro em cima da galera que tá ganhando seu dinheiro agora, mas depois ele falou que não foi nem ele, que ele vendeu a música, então que a música não é uma propriedade mais dele e tal. Então o pessoal brigar isso. Hoje em dia isso também tá acontecendo muito lá fora, né? Os grandes artistas estão vendendo. Então ele falou, isso não é uma propriedade minha, quem fez isso foi o dono da música. Eu vendi essa composição. Então nem deu tempo, nem deu tempo de eu mandar um recado pra ele, falar, e tal, fiquei puto e tal, mas graças a Deus a música voltou no YouTube, veio que não tem nada a ver, era uma briga judicial. Mas aí deu encrenca lá com os views. Não, mas ia dar, porque no momento que a música cai, tu não recebe nada. Pois é. Não recebe nada. Então, assim, dentro desse meio tem muita gente que acha que eu tô milionário, não é assim. Né? Tem muita música que eu entrei como músico, depois de um tempo que o respeito foi vindo, eu comecei a entrar como compositor. Exatamente. Eu comecei a entender, não, eu sou compositor. Eu sou um compositor que toca guitarra. Isso. Eu não me encaixo mais como guitarrista, eu sou um compositor que compõe usando a guitarra, mas eu componho a obra no geral, né? E essa carreira de produtor, de músico, produtor, arranjador, eu falo por experiência, é engraçado, né? Teve muitos projetos que eu também não cobrei nada para gravar, para produzir, porque eu acreditei no projeto, era muito bom. As músicas muito boas e tal. Agora já fui contratado para gravar outros lances que Jesus. Gravar, calma. Quando eu já gravei cada coisa que. Quando eu é X. Quando eu me envolvo. Porque tu vê que o cara vai ter que usar 3 Melodyne para afinar a voz do cara. Um para afinar, outro para afinar a afinação, outro. Quando eu me envolvo, eu não cobro porque eu sei, mas tem coisa que eu não tenho mais tempo, mas que eu cobro até hoje. Há pouco tempo um cara me ligou, falou assim, cara, se você não cobrar um rim, eu vou querer gravar contigo. Aí beleza, falei, tranquilo. Aí um pâncreas, eu não tenho o preço do rim. Fui na internet, falei, quanto em média custa um rim? Eu descobri que era 35 mil. Eu falei, beleza. Eu falei, então, mandou um print pra ele. Mandei o print, falei, vou te cobrar 10% de um rim. Pode ser 10% de um rim pra fazer. Aí ele fechou na hora. Eu falei, caralho, ele fechou por 3.500. Aí eu ainda brinquei e falei assim, eu teria ido, porque o cara era maneiro. Eu falei assim, eu teria feito por 2. Eu teria pago 7. Aí o filho da puta. Pois é, né? Isso acontece. Então, assim, eu me envolvo em trabalho. Tem trabalho de gente da minha área que me chama, que eu sei que o cara não tem condição. Eu vou, não é pelo dinheiro.
Entende? Mas tem gente que é óbvio, o cara, tipo assim, ele vai fazer. Eu sei que o maluco paga 12 mil no iPhone. O cara tem uma porrada de tênis e tal, pra fazer um hit, vai me pagar 5, sim, mínimo. Exatamente. Entende? Mas assim, a maioria, quando eu gravo assim, envolvendo assim, eu nem penso em dinheiro, que são hoje com os artistas, que graças a Deus eu consigo estar com os principais artistas, né? A Pineapple, ela, na casa, ela tem canal, ela tem conexão com os principais artistas, a Main Street também, a Nada Mal também. Então, pra mim, hoje eu nem penso em, na verdade eu gasto para gravar no começo, entre aspas, que eu vou, eu volto, eu já não tenho aquela autonomia de, pede meu Uber, pede isso. Eu já chego como produtor e investidor. Sim. Também do projeto, e nisso tem música que dá errado. Porque pra gente que vive disso, se a música bater 1 milhão, mano, ela deu errado. Por que eu tô dizendo que ela deu errado? Pra música ela deu certo, mas ela não vai trazer pra gente, não vai. Então o bagulho que ele tem que ser astronômico, e por isso que às vezes o custo da música sai muito mais pela música, que tem o clipe, que tem isso e tal, bababá. Então às vezes uma música ela vai sair 50, 60 mil ou mais. Projetos então, assim. Tem que ter um retorno legal. Tem que ter um retorno. Hunter, é isso. Gostei pra caramba. Brigadão. Esse primeiro episódio tinha que ser com você, cara. Não, isso que eu fico honrado. Tinha que ser com você porque nós, né, somos um canal humilde. Se tiver uns 500 e poucos lá inscritos é muito. Então, e eu sei que você é esse cara que não se importa com isso, que prontamente me atendeu quando de jeito nenhum. Eu falei, e assim, né, a gente se conhece há algum tempo. E, cara, uma honra total. E ver esse teu sucesso na sua carreira aí, pô. Não, eu fico feliz. Eu fico feliz de ver a galera. E o sucesso, pra mim, ele tem que ser, pra mim, ele tá na caminhada, ele tem que se refletir de uma forma. Eu quero ver a galera que cresceu comigo, eu quero ver uma gama de guitarristas trabalhando daqui a um tempo. Entende? Hoje a minha luta, mais do que tá fazendo show pra caramba, é tá gravando. Foi o que eu falei aqui. Para ao longo do tempo, o cara, ele poder sustentar a família dele dentro desse estilo. Legal. Você vai ser a referência. Se Deus quiser. Com certeza. Na verdade, a referência vão ser... O meu maior presente vai ser quando vier aquela enxurrada e eu começar a ver pessoas melhores do que eu, que beberam na minha fonte. Isso é o maior presente que eu acho que o músico pode ter. Esse, é você ver pessoas que quando eu digo melhores sem vaidade. Porque a gente não tá mais estudando 7, 8 horas. Então, quando a gente vê um moleque, tal, a gente fala, caraca, que moleque foda. Sem nenhuma vaidade, né? A gente já passou dessa idade. Então, quando a gente vê uma galera que bebeu da tua fonte, que tá chegando em lugares assim que tu ainda não chegou, tu fala assim, pô, é muito orgulho. Eu até costumo dizer você pra molecada. Você aprende com os teus discípulos. Isso daí não tem presente que pague isso. Eu costumo dizer pra molecada, hora de ser brabo é agora, de estudar, cair pra dentro, enquanto você tá só indo pra escolinha, tem tempo pra caraca pra treinar. E depois chega a vida adulta, irmão, o tempo de estudar vai diminuir. Tu vai otimizar 1 hora de estudo também. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo... Porque, vem responsabilidades, vem família, vem trabalho, mesmo o trabalho na música. Sim, tem até aquele... Você tá aqui gravando, você não tá tendo tempo, tá viajando turnê, pra caraca, coisa nova que tu quer praticar. Muita gente acha que isso que tá acontecendo aqui pra mim é minha curtição. Então, assim, já aconteceu coisas de eu estar em show, eu tava tocando no Rock in Rio, o cara ligar pra mim, oi, não dá pra tu me botar aqui dentro, não? Eu falei, mano, é indiferente de mim, porque são 60 artistas que vão tocar no Rock in Rio. Como assim? No Rap Fair, dá pra eu ir contigo, dá pra eu isso, acha que tudo é uma grande festa, então vamos ficar doidão, e não é nada disso, cara, eu chego doido pra chegar na minha casa, entende? Doido pra chegar e falar, e aí, mãe, tudo bem? Exatamente. E é isso, o primeiro sonho, pra mim, assim, antes de tudo isso que tá acontecendo, é eu mudar minha vida e a vida da minha família. Isso daí é a maior prioridade da minha... Isso daí, pra mim, é a maior luta. Isso daí, pra mim, é o que o rap nacional, pra mim, representa. Eu vi muita gente mudando a sua vida e a vida da sua família, entende? E eu poder fazer isso, e eu poder ver amigos meus que gostam ou não começar a falar assim, pô, mano, os bagulhos estão melhorando, graças a Deus e tal, eu vou ficar muito feliz. Hunter, é isso, Robinho. Obrigadão, cara. Eu que fico honrado, cara. Deus te abençoe aí. É um presente, tipo, sem preço eu poder estar de volta com os meus e estar falando isso. A galera que cresceu,
tem a mesma estética, né, cara? A mesma correria. Então, assim, você, Daniel Pô, Campos, Daniel Tauan, Campos. Thiago Zalinski, Bruno Albernaz, o Bena, a galera do Guitar Date, entende? Tipo, tô com saudade, mó tempão que eu não vejo. Então, pra mim, cara, o Guitar Date é muito mais do que um grupo até, tá ligado? É eu estar em conexões, Rodrigo Oliveira, estar em conexões com todos esses guitarristas, assim, que pra mim são mais do que amigos, assim, porque além de amigos, são profissionais, você também, que eu admiro demais, né? E é o meu lugar, né? Antes de tudo, eu sou guitarrista e é isso. Gente, esse é o Daniel Hunter, nosso primeiro entrevistado aqui do nosso primeiro episódio do Profissão Guitarra. E o primeiro da próxima temporada. Toda temporada eu quero ser o primeiro. Esse é o Daniel Hunter. É isso, galera. Tamo junto sempre.